programa Fala Sério está aqui para discutir, dentre outras questões, saúde, educação, segurança, lazer, mobilidade, toda essa parte que a gente tem de discussão do dia a dia. É o que é que a gente pensa, o que é que a gente faz. Estamos com uma questão que vai e volta, sempre nos aflige. A não ser aqueles que já nasceram podres de rico e que mesmo assim não reivindicam por seus direitos, e a não ser aqueles que não estão nem aí, não estão nem preocupados com o seu, enquanto cidadão, o seu direito. E estou aqui com a doutora Ana Cristina Fortuna Doria, advogada, que atua e trabalha aí, se pedir a ela, em todas as áreas é capaz de trabalhar, mas uma das áreas que mais foca, que mais bomba, vamos dizer assim, é na área de direito do consumidor. Doutora Ana, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Estamos aqui hoje para conversar com quem está nos assistindo, nossos telespectadores do Fala Sério, sobre essa angústia que nós temos hoje, e termina a gente sendo muito crucificado. Eu mesmo já escutei muito de alguns amigos: você está reivindicando direito porque aqui na hora de ter comprado você não olhou. Eu disse: mas eu sou um cidadão como qualquer outro e tenho o direito de rediscutir as minhas relações contratuais, né? Seja em todos os níveis. Tela é sua, microfone é da senhora, para a gente começar a falar um pouco sobre essa questão do direito do consumidor. Vamos lá, então. É interessantíssima essa questão, né, do direito do consumidor, que, assim, foi um movimento, inclusive a gente tem hoje 24 anos do CDC, né, do Código de Defesa do Consumidor, já é um marco, é a democratização mesmo da justiça. Esse não foi um movimento isolado do Brasil, isso aconteceu interessantíssimo, praticamente no mundo inteiro, de forma concomitante, se foi buscando a democratização da justiça. Legal. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele traz exatamente, leva ao cidadão comum uma possibilidade mais real de buscar seus direitos. Primeiro, a informação chegou. Uhum. Né? A gente vê até hoje, eu acho até interessante, você vai em qualquer lojinha, você está vendo lá o códigozinho de defesa, é obrigatório. Parece que ninguém consulta, mas não, aquele instiga as pessoas a procurarem, né, conhecer seus direitos e tudo mais. Então, assim, antes até um pouco, acho que vale a pena a gente fazer esse retrocesso, né? Certo. Já ainda nas idas da ditadura, em 80, não sei se vocês se recordam, foi criado o Ministério da Desburocratização. E um dos pontos que se tentava era justamente, em parceria com o judiciário, fazer com que as pessoas pudessem, de uma forma menos burocrática, procurar seus direitos. Nessa época em que estava, por conta desse ministério, mais ou menos em 84, o Rio Grande do Sul foi o pioneiro. Ele montou um grupo, né, de conciliação alternativo. Então, as pessoas, antes de irem à justiça, procuravam este grupo de conciliação, que foi o grande precursor dos juizados especiais, que hoje, assim, facilita a vida de meio mundo de gente. Né? Então, por conta disso, em 85, se não me engano, surge a lei que estabelece os juizados especiais no Brasil. No início era só os juizados especiais como um todo, ele atendia qualquer demanda de pequena causa, mas com o advento do CDC, que veio logo depois, em 90, começou a se perceber que a grande demanda eram de causas do consumidor. E a partir daí, aquelas ações que precisavam ser mais artesanais, as sentenças, né, briga de vizinhança, que o juiz tinha que se dedicar mais para quem é que tem razão, que é diferente de uma lei mais ampla, mais específica, aliás, começou a se dividir, e aí vem a nova lei de defesa dos juizados, que é de 90, onde estabelece juizados especiais cíveis e juizados de defesa do consumidor, que foi assim um advento maravilhoso para a justiça. Né? Tem uma pesquisa, Celso, que eu acho que é interessante, assim, isso, a gente chama a atenção que ainda hoje a maior parte das pessoas que buscam juizado vem da classe média. Né? Essa pesquisa, eu tive contato com isso há mais ou menos uns 4 anos. Então, assim, de lá para cá, talvez pouca coisa tenha mudado. A senhora atribui isso de vir da classe média por conta da informação? Sim, da informação. Até porque os juizados, até 20 salários mínimos, as pessoas sequer precisam de advogado. Né? Existe lá o atendente judiciário que vai colher as informações verbais e vai traduzir aquilo em um processo. Traduzindo assim, ou melhor, exemplificando,
eu compro um apartamento, eu compro um carro, eu compro qualquer coisa financiada, 20 prestações, 30 prestações. Só que eu depois, com calma, no quarto, no quinto, no sexto mês, eu vou olhar meu carnezinho de volta e descubro que o que eu já paguei até agora cobre tudo, todo o valor de quando eu comprei o bem e ainda tem uma diferençazinha que eu mesmo, na minha ignorância, poderia dizer não. É os juros deles aqui, eles estão certos. Mas quando eu vou pesquisar, ainda descubro que falta pagar o mesmo montante que eu já paguei até agora. Como é que fica o consumidor aí? O consumidor tem esse direito de revisar isso, de discutir isso ou não? Lógico que sim. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê, em um dos direitos do consumidor, que é rever cláusulas desproporcionais. Né? Então, qualquer cláusula que cause um desequilíbrio no contrato, o grande advento da lei é porque ela separa, ela coloca o consumidor como hipossuficiente diante do fornecedor do serviço, que, via de regra, é um fato. Eventualmente, aí o juiz vai poder ponderar quando realmente não há essa hipossuficiência. Mas, assim, havendo essa desproporção, se busca. De quando se começou, a gente diz assim que sempre a justiça vai em busca do equilíbrio, mas às vezes para chegar do equilíbrio vai de um extremo a outro. Certo. Né? Eu me recordo quando se começou, há 20 e poucos anos, se discutiam os contratos do sistema financeiro de habitação. Tinham 8 varas na Justiça Federal. Eu atuei muito nessa área e apenas uma vara a gente tinha alguma dificuldade de conseguir eliminar. Entrava com aquela petição padrão, pedindo equivalência salarial e os juízes de imediato davam liminar, sem maior se adentrar o processo, ver se realmente havia uma distorção entre o que estava sendo cobrado e o que o mutuário recebia. Depois de um tempo, se foi para um outro extremo, que é se averiguar com tanta profundidade que se retardava essa tutela antecipada. Prejuízo. Hoje, eu acho que se voltou já nesse âmbito a esse equilíbrio, esse meio termo. A mesma coisa a gente vai ver em outros tipos de consumo. A gente viu, por exemplo, as questões, um tipo de ação muito comum de defesa do consumidor, que é, por exemplo, as revisionais de financiamento de veículo. Houve uma época em que as pessoas compravam veículo efetivamente, isso virou um padrão. Muita gente comprava, pagava 1 ou 2 prestações e ia para a justiça. Não depositava um valor irrisório e ficava com o carro. Imagina, um processo judicial, se não for no juizado, ele tende a levar 5, 6, 7. A última pesquisa que eu me lembro, em torno ao prazo médio de uma ação que se estende de 10 anos. Então, é ficar com aquele bem deteriorando e praticamente sem dar retribuir nada do empréstimo que recebeu aos bancos. Para compensar esse equilíbrio, o judiciário tomou uma atitude de que só se podia reclamar as revisionais de veículo depositando o valor do contrato em juízo. O banco não recebia, mas o mutuário era obrigado a depositar para poder se discutir o contrato. Isso para fugir daquele primeiro extremo, que era se aproveitar do Código de Defesa do Consumidor de uma forma, efetivamente absurda. Mas isso também prejudica, porque tem contratos absolutamente leoninos, com juros extorsivos, E hoje a gente já vê que vários juízes já estão voltando, quando você realmente fundamenta com laudo pericial, que se deposite o valor incontroverso. Se ele vê que realmente perceber que não há essa intenção de simplesmente burlar e prejudicar ao banco. Eu acho que uma das marcas, eu inclusive não entrevisto quem eu não acredito e no assunto que eu não acredito. No caso específico da senhora, eu tenho a experiência disso, porque conheço as pessoas e convivo com as pessoas que hoje se sentem cidadãs com seus direitos garantidos pela lei por conta de terem procurado a senhora. Isso, pessoas que trataram com o sistema habitacional e que entenderam e tiveram reconhecido pela justiça por conta dos seus processos, do seu questionamento junto à justiça, e pessoas também com veículos, prestações completamente desproporcionais, às vezes até já tinha pago o veículo todo, já tinha pago um valor determinado ali, que julgava-se que seriam os juros das financeiras, e por conta disso, hoje, essas pessoas, em qualquer discussão,
viram e dizem, olha, eu fico tranquilo, porque eu sei, e aí dizem muito, viu, que aquela advogada, e usa a expressão, ela é bala. Doutora Ana pode ir, porque ela, com certeza, vai conseguir mostrar à justiça, porque ela se embasa, como a senhora diz aí, na perícia, com todo o estudo técnico apontado de acordo com o sistema financeiro, os juros colocados, os juros praticados, fazendo menção ao que o Banco Central determina, e dessa forma deixa o consumidor mais aliviado. É uma satisfação para a senhora? É a realização? Lógico que sim, né? Esse feedback de ninguém agrada a todo mundo, não é assim? Nem Cristo agradou, quisera eu. Mas a gente sente realmente o escritório, já tem uma caminhada um bocadinho longa, né? Uhum. E há um feedback realmente assim interessante dos clientes. Isso obviamente que é um motivo de satisfação. Por falar em satisfação, o programa já está tão bacana. 15 minutos passam que a gente não percebe. Vamos chamar o intervalo e no segundo bloco a gente vai passo a passo como deve fazer? Ok. Então já já a gente volta. O programa Fala Sério está de volta aqui com a advogada especialista também em direito do consumidor, doutora Ana Cristina Fortuna Doria, que antes de mais nada eu quero saber o seguinte, estou assistindo esse programa, já tinha uma angústia dentro de mim, um bichinho dentro de mim que dizia o tempo inteiro, não é possível, eu não termino de pagar nunca esse carro, não termino de pagar nunca esse apartamento, eu quero procurar um advogado, mas aí eu vou, um advogado, eu vou conversar com meu vizinho, com meu amigo, a primeira porrada que recebe, ao invés de apoio ou ao invés de orientar, para que realmente converse com o advogado, para ver se tem direito. A primeira pergunta que faz, doutor, é triste, não sei se a senhora já ouviu isso. Quem mandou você fazer? Você vai e compre agora, não leu antes as cláusulas do contrato, não é? Então, qual é a primeira, eu estou assistindo o programa, tenho essa angústia, qual é a primeira coisa que eu devo fazer? Qual é o primeiro passo? Nos oriente. Vamos lá. Os contratos de financiamento de veículo, como o exemplo que você está citando, é um contrato típico de adesão. Não cabe ao cliente, ao consumidor, naquele momento, discutir absolutamente nada. No máximo, na negociação, na venda, diminuir um pouco a taxa de juros. Mas as cláusulas em si, elas são inegociáveis, né? O contrato clássico e o próprio código prevê essa possibilidade de mudança. A gente brinca no meio que quem menos lê contrato é advogado, porque sendo de adesão não adianta ler. O que não estiver de acordo com a legislação e com o melhor direito, obviamente que vai poder ser modificado judicialmente. Esses contratos, Celcinho, especialmente de veículo, tem algumas questões que precisam ser vistas. Se discutiu durante muito tempo a questão dos juros legal de 12% ao ano, de apenas 1% ao mês. Se entrou durante um período muito com esse tipo de discussão, às vezes as pessoas chegam no escritório ainda com essa visão. A Constituição prevê que os juros só podem ser de 12%. Isso nunca foi regulamentado, já tem decisões pacificadas dos tribunais superiores de que os bancos podem sim cobrar juros superior a 12% ao ano. Mas existem outras questões que precisam ser avaliadas. Aí eu entendo que realmente um perito contábil tem que entrar, tem que fazer parte desse contexto. Por quê? Eu brinco que eu, como advogada, a conta que eu sei fazer é de 20%. 20% eu sou ótima, não erro uma, eu faço qualquer uma de cabeça. Fora isso, eu vou realmente precisar de um profissional que me auxilie. Então, esse contador, não é uma pessoa gabaritada, ele vai me dizer o quê? Primeiro, questões que muita gente desconhece. Todos os bancos, quando eles fazem um contrato de financiamento de um veículo ou qualquer outro tipo de contrato, ele é obrigado a fornecer ao Banco Central a taxa que ele usou naquele dia. Então, muitas vezes, por questões contábeis, por questões outras internas do banco, eles informam ao Banco Central uma taxa menor
do que ele utilizou naquele contrato, porque eles têm uma margem de negociação. Às vezes o cliente não chora, eles sentem que há uma margem maior de realmente poder puxar os juros para cima, ele coloca um juros maior no contrato e informa ao Banco Central uma taxa menor. Sempre que o banco informa, a jurisprudência tem caminhado nesse sentido, de que se ele informou uma taxa menor, ele poderia ter praticado a taxa menor e há redução da taxa nesse sentido. Outro ponto que esses peritos conseguem fazer é verificar a taxa média que os bancos informaram ao Banco Central e ver se aquele banco especialmente está distorcendo. Então, se a média foi de 2,5% e um banco praticou 3,5%, há uma possibilidade bem grande de que a Justiça reduza essa taxa, porque vai se ver que operacionalmente era possível ter lucro com 2,5%, que foi a taxa média do contrato. Além disso, tem muita gente que atrasa, as prestações são longas e altas e a mora que se cobra efetivamente é muito grande. Né? Então, isso também pode ser revisto e dar uma diferença significativa, pode ser reduzido do saldo devedor. E, por fim, nem sempre o Código de Defesa do Consumidor, inclusive, ele determina que os contratos informem a taxa efetiva de juros. E, muitas vezes, a taxa efetiva que está ali determinada não é a taxa real. Quando um contador para e se depura sobre o contrato, ele vai ver que a taxa efetiva é maior do que a que está declarada no contrato. Então, essas hoje são as possibilidades que se tem de rever os contratos. Pronto. Dentro dessa explicação, doutora Ana Cristina Fortuna Doria, no seu escritório, ela resolve toda essa questão. Perito, contábil, análise disso tudo. Eu, cliente, que estou assistindo esse programa aqui agora, acendeu a luzinha porque casou com o meu sentimento, a minha percepção do que eu acordei e do que eu estou pagando hoje. Basta com que eu junte, a gente estava conversando no intervalo, uma cópia do contrato, as prestações, os boletos já pagos. O carnê, não é? Normalmente é um carnê. Meus documentos, RG, CPF, comprovante de residência e compareço ao escritório, é isso? Isso. Onde eu encontro a senhora? Qual é o telefone que a gente pode se falar? Pronto, o PABX do escritório é o 71-3272-0181 ou 0182. Tem algum e-mail, doutora, que a gente possa falar ou é melhor só por telefone para agendar? Tem um e-mail, mas acho que por telefone melhor. É melhor, né? É mais pessoal, a gente faz esse atendimento, tem outros advogados também no escritório que podem estar dando esse suporte. Então, bora repetir o telefone? 71-3272-0181 ou 0182. Pronto, eu aí vou para o escritório, sento, converso com a senhora ou com sua equipe e apresento toda essa documentação, a senhora recebe essa documentação, vai fazer toda essa análise possível do ponto de vista do direito do consumidor e dá o parecer, se está correto ou se está errado o caminho que foi adotado ali até aquele momento e a partir dali deslancha junto à justiça, não é isso? Vários casos, os clientes chegam e a gente desaconselha a entrar na justiça porque o contrato realmente está dentro, os juros vai ter que se pagar, porque se pegou um dinheiro emprestado, está se vendendo dinheiro, né? Então você tem que, obviamente, acrescer um montante ali. Mas se estiver dentro de uma lógica, dentro de um montante razoável, a gente várias vezes desaconselha o cliente de entrar, porque vão ser ações meramente protelatórias. Doutora, fechamos a parte de direito do consumidor. Numa partezinha do programa, a gente quer conhecer mais um pouquinho, desnudar um pouquinho mais do nosso entrevistado. Se a gente pudesse definir a justiça brasileira, a senhora definiria como o quê? Hoje a justiça brasileira só posso definir como caótica. Não é? Infelizmente, assim, há uma necessidade urgente, emergente, de um investimento grande, principalmente de pessoal. A gente reclama muito dos juízes, mas quando a gente para ver, tem juízes que estão com 3, 4, 5, 10 mil processos para julgar, é humanamente impossível. Então, o número de juízes e de serventuários para o número de jurisdicionados é muito aquém dos países desenvolvidos. Isso torna realmente a justiça extremamente lenta e termina desmotivando muita gente a procurar, né, exercer o seu direito legítimo. Eu digo que a justiça, brigar por seus direitos é um sinal de cidadania. Perfeito. É um exercício da cidadania. Perfeito. Mas, infelizmente, a gente vê hoje a justiça, esse amparato extremamente lento, extremamente moroso, que dificulta. E muitas vezes, quando a justiça chega, se faz
já não há tempo. Verdade. Doutora, se tivesse a caneta na mão por um dia como Corregedora Nacional de Justiça, qual seria a primeira canetada? O aumento do número de juízes e serventuários. Não como corregedora, que não teria esse poder, mas se eu pudesse sugerir algo para a justiça, a qualificação e efetivamente o aumento do pessoal, porque é muito deficitário. E como corregedor, realmente minimizar, eu acho que já houve uma redução de quando o CNJ passou a intervir na corrupção que ainda existe no judiciário, mas o meu sentimento na militância é de que realmente isso vem sendo gradualmente reduzido. Se pudesse voltar o tempo, que a doutora Ana não faria? Se eu pudesse voltar o tempo, que eu não faria? Teus filhos todos de volta eu sei que teria, porque é apaixonada por esses filhos. Ah, sim. O direito não estudou, já nasceu com ele. Né? O olho brilha quando fala no direito. O coração é muito bem resolvido, administra muito bem. Tem alguma coisa que não faria? Me arrependo de tão poucas coisas nessa vida. Que maravilha! É. E se pudesse voltar o tempo, o que faria de novo? A minha caminhada seria bem parecida. O que eu faria a mais teria sido cursar concomitantemente com direito, não para exercício profissional, mas por um exercício pessoal de crescimento, psicologia, que é a minha segunda paixão. Ah, é? Fantástico, fantástico. Vejam vocês como a gente termina tendo a paixão sempre paralela, né? O que a gente dá. Doutora, uma mensagem para quem está nos assistindo, de estímulo, de entusiasmo, porque o objetivo na concessão de rádio e de televisão, que é uma concessão pública, é a gente informar as pessoas. Esse sangue todos os dias, essa não propagação da informação, ao contrário, essa desinformação aqui não cabe. O objetivo daqui é o inverso, é a gente socializar o que a gente acumulou ao longo do tempo de conhecimento, que a gente possa estimular e fazer com que as pessoas se sintam mais gente, se sintam mais preparadas. Então, para quem está nos assistindo, consumidor que está nos assistindo, cidadão, a cidadã que está nos assistindo, qual é a mensagem de entusiasmo de que a senhora deixa, a partir, inclusive, desse depoimento meu, de que sei e vivi e vivo essa situação da senhora, de que, de fato, eu, como consumidor, posso ser respeitado com o seu instrumento, do seu acúmulo e da sua caneta.